Bom, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Thiago Quintino e hoje nós falaremos um pouquinho sobre a ciência do cliente. Prazerzaço estar com vocês nessa manhã. Então já adianto que todas as perguntas que vocês tiverem para fazer, só mandar para o nosso chat e a gente vai fazer a nossa relação através de lá. E na medida do possível, com o volume, eu já vou respondendo para todos vocês também. Então é um prazer falar sobre esse tema tão relevante, né? Eu acredito bastante nesse assunto e tenho certeza que vocês, amigos de profissão, com certeza nos conhecemos, tem um volume alto de pessoas nos assistindo e é um prazer falar novamente com vocês, tá? Então, rapidamente sobre do que nós vamos falar hoje. Então, o objetivo hoje aqui é falar da ciência do cliente. É uma oportunidade que eu tive nas duas grandes escolas de negócio, como Harvard e Stanford, para falar um pouquinho sobre qual é a relação que o consumidor tem, não somente com essas duas grandes universidades, mas num contexto geral, olhando de forma estruturada para o nosso negócio final, né? Então, as duas universidades têm uma visão bem diferente do consumidor quando a gente olha aqui no Brasil, na América do Sul, que foca muito mais em ciência, muito mais em economia do que propriamente em melhores práticas ou coisas desse tipo, né? Então vamos começar. Inicialmente, quando a gente fala de CX, a gente sempre tem o jargão, né, de falar assim, pô, falou de Customer Experience, nós temos que falar de Disney. Hoje, pessoal, nós não vamos falar de Disney, tá? Eu adoro a Disney é um baita case para todos nós, mas hoje a gente vai falar de algo muito maior do que Disney, que é o pré-Disney, né? As estratégias, a ciência por trás do consumidor para desenvolver uma boa estratégia de Customer Experience da mesma forma que a Disney faz. E eu adoro a Disney. Eles têm um critério absoluto de customer experience, fazem isso muito bem. Quando a gente vê essa foto aí, a gente exemplifica. Eu prometo que não vou falar muito de Disney hoje, mas é impossível não falar dessa foto, né? Então tá lá essa criancinha linda junto com o Buzz. Esse fofucho aí dessa foto é meu filhinho, Mateu, onde nós tivemos uma oportunidade de estar lá na Disney e através da tecnologia, que é algo que a gente vai falar bastante também, a Disney conhece, né, os clientes, os consumidores. Então, na hora que você vai fazer o registro, é possível já colocar aqui o Mateu, que é meu filho, adora o Buzz Lightyear, e através da pulseirinha da Disney, quando chega no parque, no sistema de RFID, não tem mágica, não tem mistério, para fazer CX, é muita tecnologia, a gente vê que a Disney acaba conquistando e quando o Buzz Lightyear está a alguns metros do Mateu, fala: "Hey, Mateu, bem-vindo!" E o Mateu fica com esse rostinho lindo, maravilhoso, e não somente eles, mas os pais também. Tá lá eu com a minha esposa, que por mais que a gente entende sobre esse assunto, nós também ficamos maravilhados. Então essa essência que a Disney traz, que hoje a gente não vai falar tanto dos cases da Disney, acho que o mercado está um pouco cansado também de ouvir. A gente vai falar muito mais sobre ciência, muito mais sobre como isso aconteceu, do que propriamente falar de como que isso de fato se faz na prática, né? Então hoje eu prometo falar menos de Disney, mais de economia e mais de ciência. Tem uma outra parte também super relevante quando a gente fala sobre Customer Experience, que é a questão da jornada. Né? Eu vejo hoje em diversas iniciativas muitos esforços para falar da jornada do consumidor, da jornada do cliente. Eu confesso para vocês que muitas vezes isso é descontextualizado. Né? Esse é o grande problema quando a gente fala de jornada do consumidor. Muitas vezes as pessoas desenham as suas determinadas jornadas e não tem muito motivo. Né? Precisamos desenhar a jornada e no final do dia o que a gente vê é uma série de post-its dessa forma e dispostas nas paredes das empresas e parece bonito isso, né? E custa muito caro isso, aliás, e muitas vezes não tem muito pé e cabeça, né? Mas tem gente que gosta bastante disso, que é a própria 3M, que é quem produz esses post-its. Então não tem problema ter post-it na empresa de vocês. O importante é entender o porquê nós temos que desenhar a jornada e o quanto isso traz de economia de tempo para o consumidor, redução de esforços, aumento do customer experience e fazer com que a empresa prospere cada vez mais com os seus lucros e com suas metas financeiras. Essa é a minha grande preocupação e a grande bandeira que eu levo no Brasil, né? De vincular a estratégia de customer experience com a evolução, com o crescimento financeiro de todas as empresas do Brasil. E muitas vezes nos Estados Unidos isso já é muito fácil de se tangibilizar. Aqui no Brasil, a gente visita as empresas, tem uma série de post-it, mas muitas vezes não conversa lá com o CREA, né? Então, também vamos ser um pouco mais agnóstico nesse caso e falar de forma mais estruturada do conceito do consumidor. Legal, pessoal. Então, falando aí um pouquinho sobre o que nós vamos comentar hoje nessa apresentação, então eu quero dividir em dois grandes blocos. Um bloco onde não pode esquecer da economia, é impossível falar de Customer Experience sem eu ver as mudanças do ciclo econômico, e também é impossível falar de Customer Experience sem falar de ciência.
né? Essa é a minha grande bandeira. É isso que eu espero compartilhar com vocês e que seja muito simples essa visão. E todas as dúvidas que vocês tiverem, por favor, nos encaminhem por chat que eu vou ter o prazer de responder no finalzinho, tá? Vamos começar então falando de economia. Antes de estudar o consumidor, pessoal, antes de estudar as ciências do Customer Experience, do Customer Success ou jornada do cliente, é legal a gente fazer uma reflexão sobre as mudanças no ciclo da economia mundial, para que a gente possa tomar as melhores decisões e agradar o nosso consumidor. Então vamos fazer uma lembrança rápida, olhando os nossos livros de Teoria Geral da Administração, primeiro semestre da faculdade, a turma da Administração de Empresas deve entender bem do que eu estou falando, né? Houve um momento na economia mundial que a gente chama de Onda 1, onde a força do produtor ela ditava as regras de tudo, né? Então isso durou de 1850 até 1950. Não havia customização. Então a gente vê um grande exemplo disso que é a linha de produção de Henry Ford. Então, todo mundo pode ter um carro, pode andar de carro, desde que seja um Ford, desde que seja preto e desde que seja T. Não há customização, não há diferença de cores, diferença de tamanho de roda, conforto de assento de banco, absolutamente. O produtor que comandava a economia nesse período. Né? Então havia uma demanda pequena, né? uma demanda pequena de consumo, mas havia um forte esquema de produção. Então essa onda ela era fadada pela força do produtor. E foi uma época também que a gente observa, quando a gente olha um pouco essa parte da economia, a gente lembra de alguns fatos muito relevantes, especialmente no mercado norte-americano, que sempre dita bastante as regras de Customer Experience para nós aqui na América do Sul. E olha que exemplo bacana do Empire State of Building. É um dos maiores prédios do mundo, já foi o maior prédio por muitos anos, hoje não é mais. Mas esse gigante, foi quase 90 andares, 89 andares, foi construído em apenas 2 anos. Vocês podem ter noção disso, né? Então, por mais que havia uma força do produtor, havia uma necessidade muito grande por construção. Essa é a primeira parte da economia mundial que falava-se muito em construção. Esse é o primeiro exemplo que a gente vê do Empire State of Building lá em Nova York, mas também eu quero pegar um exemplo bacana das rodovias norte-americanas. Esse é um exemplo que eu adoro de falar, porque quando a gente vê também nesse período, olha os anos correndo, 1965, 66, 67, em 5 anos, os Estados Unidos construíram mais de 32 mil quilômetros de estrada. Vocês podem imaginar? Hoje é possível você trafegar de uma costa para outra, né? Uma costa da Califórnia, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos, até Boston, em Massachusetts, do outro lado, numa via única, totalmente capilarizada, com asfalto e o melhor, pessoal, sem pedágios, né? Lembrando aí, fazendo uma reflexão com o nosso país, especialmente com o nosso estado de São Paulo, onde a gente fala aqui hoje, uau, né, uma grande diferença. Então aqui a gente vê que esse período da força do produtor foi um período marcado também pela força da construção. Se ganhava dinheiro sim, mas se gastava muito em infraestrutura pelo período. Né? A gente está vendo os anos correr e a gente vê o quanto de oportunidade que tem quando a gente olha especialmente essas highways. Né? Então, muito bacana a gente olhar esse exemplo nessa época da economia que a força do produtor ela ditava todas as regras. Né? Mas o ciclo econômico também é marcado, como diz a mesma frase, por ciclos. A gente entra numa segunda onda e essa onda aqui ela já começa a ter mais sinergia com o nosso mercado, né? Com a forma que nós vivemos hoje, que está marcando um pouco a força do varejo. Isso desde 1950 até os anos 2000, teve uma segunda onda econômica, né? Que aí a força do varejo já se instalou. A hora de chegar às grandes lojas, às grandes mega stores, a gente tem alguns exemplos aqui, não somente no Brasil, mas como nos Estados Unidos, grandes redes de varejo, né? Seja de roupa, de hipermercados, Macy's, JCPenney, Zara, Walmart, grandes marcas se consolidaram como grande centro de compras. E nesse modelo, os consumidores visitavam essas lojas, né, grande mega store, passavam horas de lá experimentando os produtos, podendo trocar. E aí já havia sim variedade de tipo, de cor, de imagem, variedade de tamanhos. Então a gente já vê que não é mais a força do produtor nesse modelo econômico, e sim a força especialmente do varejista. E o interessante, pessoal, que eu gostaria de compartilhar com vocês também nesse ciclo econômico, é que houve um comportamento do consumidor também diferenciado. Né? Foi um período que nós sempre, e eu digo nós porque vivemos nesse período, né? A maioria das pessoas aí com certeza já estava até trabalhando em meados dos anos 90 e 2000. Um medo do futuro é muito forte, né? Nunca se guardou tanto dinheiro. Diferente do primeiro modelo econômico, onde a gente gastava-se muito dinheiro com construção, aqui as pessoas sempre guardaram mais dinheiro. E aí o mais legal que a gente faz a pergunta sempre é, mas por que as pessoas guardam dinheiro, né?
Eu não sei. Eu vou guardar porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então esse medo do futuro, as inseguranças, um período marcado por guerras, né? A Segunda Guerra, a Guerra Fria, a guerra contra o terrorismo, né? A alavancagem do dólar. Então são artifícios também econômicos que nos fazem ter um pouco mais de segurança das nossas finanças e mais do que isso, né? Uma segurança patrimonial para que a gente possa viver bem no futuro. Então é um comportamento diferente, onde se gastava, se comprava e não se gastava. Essa é uma mudança relativa nesse segundo ciclo econômico, de 1950 até os anos 2000. E aí, pessoal, nós chegamos numa terceira onda. Toda essa contextualização que eu estou dando para vocês é para que a gente possa chegar na ciência do consumidor. E na minha visão, no que eu estudei na Universidade de Harvard, e a gente falava muito sobre isso, para de falar de consumidor, parem de falar sobre Customer Experience sem contextualizar com os modelos econômicos. Cliente é economia, cliente é ciência. Por isso que eu quero trazer mais esses exemplos gerais do que falar de Net Promoter Score, do que falar de KPIs de gestão. O objetivo não é esse. Aqui é uma forma muito mais acadêmica de explicar as evoluções para que a gente possa justificar cada vez mais essa profissão no Brasil, né, e em todo o mundo. Muito bem, chegamos numa onda 3, que é a onda que começou em 2008, onde fala-se um pouco mais sobre a retração de consumo. Muito influenciada pela retração da economia americana, com a crise de crédito imobiliário lá nos Estados Unidos. Vocês devem se lembrar, o mundo quebrou e as bolsas caíram porque o consumidor perdeu o seu emprego, os seus proventos, e o consumidor ele ficou um pouco mais exigente. Então vamos lembrar o que aconteceu nessa época? Eu gosto de lembrar porque tudo isso aconteceu no dia 15 de setembro. Uma data bem fatídica, né? Primeiro porque é o dia do consumidor. O mundo quebra no dia do consumidor, como assim? E é o meu aniversário também, dia 15 de setembro. Então foi um dia inesquecível para todos nós. Vamos ver esse vídeo do Jornal Nacional da época retratando essa crise de consumo. Parecia que o mundo ia bem. Os preços dos imóveis subiam, os empréstimos estavam fáceis na praça, mesmo para quem não tinha condições de pagar. Esse risco foi menosprezado e a conta acabou chegando. Até que no dia 15 de setembro de 2008, um dos maiores bancos de investimentos dos Estados Unidos pediu concordata. Não conseguiu pagar uma dívida de mais de 600 bilhões de dólares, o equivalente a mais de R$ 1 trilhão. Os funcionários tiveram que limpar as gavetas e pegar o rumo de casa. O crédito desapareceu. Veio o desemprego. E sem trabalho, ninguém compra, ninguém vende. As montadoras viraram um retrato da crise. A General Motors pediu socorro. A Chrysler também. Fecharam fábricas e demitiram metalúrgicos. E foram muitos. O mundo entrou em recessão. Pelo menos 30 países viram a economia se retrair. Nas Américas, na Europa, na Ásia. Foi difícil escapar. Muito bem. O Rodrigo Bocardi ainda trabalhava no Jornal Nacional nessa época, né? Como jornalista. O que aconteceu nesse período, pessoal? A retração de consumo ela foi algo muito relevante para a economia, né? O mundo quebrou, é verdade. E com retração de consumo é uma questão binária, né? A gente deixa, nós nos colocamos também como consumidor, deixamos de comprar, as empresas deixam de vender, deixa de se gerar emprego e aí vira um colapso da economia. Vocês viram que a economia americana é uma economia super relevante para o mercado mundial, tudo começou a partir de lá, mas a gente sabe que isso acaba chegando em todos os mercados, como vocês viram aí no vídeo. Então, a partir daqui, pessoal, quando a gente fala de Customer Experience, quando a gente fala de ciência do consumidor, tenho a certeza absoluta que tudo isso se intensificou a partir de 2008. Desde que o mundo é muito, se fala de atender o cliente, desde que o mundo é mundo, se fala que o cliente é o patrão, é o dono dos nossos negócios, mas a partir de 2008, como de fato o cliente ficou mais, com uma análise muito maior com relação à sua carteira, que foi um período de mais importância. Então, tudo que nós falamos de Customer Experience na vida, ela deve se retratar a partir da retração de consumo, que é um período, essa onda 3 que nós vivemos até hoje, né? O consumidor não tem mais tanto dinheiro, então ele tem que escolher onde vai fazer negócio. Se ele tem que escolher onde vai fazer negócio, nada melhor do que tratá-lo bem. E esse termo de Customer Experience, pessoal, isso é um termo mais modinha, né? O que a gente usa hoje no dia a dia, mas as ciências do consumidor, do atendimento ao cliente, só muda de nome. Eu lembro também que muitas coisas vêm mudando de nome, né? Antigamente, na praça do interior, a gente tinha lá os carrinhos de lanche, e hoje é o food truck, né? Então o consumidor é a mesma coisa. Você fala Customer Experience,
Pouco mudou em termos de atividade, mas muito se mudou em termos de nomenclatura. Então esse é o ponto adicional que eu gostaria de lembrar para vocês aqui. Muito bem, então vamos ver um pouquinho de economia ainda, olhando os dados do Banco Mundial, onde a gente vê a economia, a evolução do PIB, do Produto Interno Bruto, dos países que compõem a América do Sul, da América Latina, Sul, Central e Geral, mais o Caribe. Então a gente vê aí, obviamente, que a partir de 2004 teve uma alavancagem do PIB, então esses países natural, com a evolução, com a inovação, com o processo industrial foi crescendo, foram faturando bastante, todas as empresas desse país, e foi um período onde todos nós aqui da América Latina apostamos muito no consumo. Nós adoramos consumir, isso é uma característica do nosso negócio. Eu falo isso para meus amigos nos Estados Unidos e na Europa, e as pessoas não acreditam, mas nós adoramos passear no shopping de domingo, né? As pessoas se vestem, se trocam e vão num shopping de domingo. Não sei se somente eu ou minha família, mas eu tenho certeza que muitos de vocês também vivem um pouco dessa experiência. Mas no shopping não vai para comprar? Não. Aqui no Brasil, no México, na Argentina, as pessoas vão no shopping para passear também, né? Mas quando a gente olha a América Latina e Caribe, a gente vê que sim, o PIB evoluiu, mas quando nós comparamos com uma outra economia, por exemplo, do leste da Ásia e do Pacífico, a gente já vê uma discrepância muito grande em termos de crescimento. E aqui é o grande problema, né, pessoal? Olha só como a Ásia, especialmente o leste da Ásia, as Coreias, né, e a região do Pacífico, banhada pelo Pacífico, cresceu demais. A resposta já está no gráfico, né? Uns apostaram na indústria, que foi o caso da linha azul, né, apostaram na fabricação, e nós apostamos no consumo. Então, apostar demais no consumo é bacana, legal, mas ela não acompanha, né, o desenrolar da indústria. É natural, sempre aqueles que apostam no consumo ficarão à mercê daqueles que apostam na indústria, porque quem consome, consome alguma coisa, e quem produz? Então sempre a produção vai estar na mão da indústria, né? E é natural que a gente acaba ficando limitado para consumir, sendo que a indústria não nos dá subsídios. Então é natural que isso aconteça. A gente vê grandes empresas que cresceram aí Hyundai, LG, Hankook, Samsung, Kia e tantas outras, Jack Motors, grandes outras marcas que existem nessa parte do mundo e que prosperaram muito no processo de indústria. A gente vê poucos bons exemplos aqui. O que a gente conclui de tudo isso, pessoal, é que a gente de fato fez a opção errada. Nós não fizemos a decisão correta em termos de crescimento. Se a gente tivesse apostado na indústria, a gente estaria bem mais lá em cima. Vejam as indústrias no Brasil. Quantas são as indústrias que fabricam carros, fabricam produtos de bens e consumo? São pouquíssimas. As indústrias nós temos aqui no Brasil geralmente são importadas, ou europeias ou norte-americanas. E isso é um fato, né? A gente tem poucas indústrias, né? A gente fomenta muito o consumo. Temos muitas lojas de varejo, temos muitas iniciativas de compra. Talvez um país do mundo que mais tenha shopping centers é o Brasil hoje, podem acreditar. Os Estados Unidos está indo uma contramão disso aí. Então, já que nós fizemos a decisão errada, sempre tem uma oportunidade, né? Então, qual é a grande oportunidade? É que o Customer Experience sempre se intensifica na América. Porque aqueles que gostam do consumo, o principal trigger para a tomada de decisão é o consumo. Então, essa é a notícia boa. Quando a gente fala de Customer Experience no Brasil, é muito relevante esse assunto aqui, nessa terra, porque é onde se consome demais. O Customer Experience na indústria, claro que ele existe também, mas é uma área muito mais fadada pela parte de engenharia, de marketing, de apostas, né? E o Customer Experience na América do Sul, ele é muito mais focado nessa questão de evolução, de experiência. Esse é o grande ponto. E aí vamos ver então o quanto essa crise de 2008 teve impacto geral nos negócios. Eu adoro mostrar essas comparações, ela acaba sendo um pouco piegas, mas eu gosto muito de vincular o dado científico sobre o que a gente mostra aqui. Olha a transformação, e a gente vai falar sobre comportamento do consumidor. Não esqueçam, pessoal, quando a gente fala de comportamento de consumidor, a gente fala de Customer Experience. E quando a gente fala de Customer Experience, nós obrigatoriamente falamos sobre as inovações tecnológicas, porque tudo se acompanha, né? Olha esse exemplo da Xerox. A Xerox detinha um valor alto de mercado, a partir dos anos 90 teve o seu boom no seu valor de ações, de estoques, e tendo lá embaixo a sua grande queda com a chegada de um novo entrante chamado PDF. Né? Então, antigamente se usava muito produto Xerox, né? A gente até não falava mais cópia, né? Até hoje a gente não fala, vou tirar uma cópia, vou tirar uma Xerox. Veja o tamanho desse mercado. E hoje, quando nós olhamos, identificamos o PDF, tudo se simplificou, né? É claro que teve uma força da indústria aqui de ter produzido o PDF, que é a Adobe que fez isso, muito bem feito, aliás, mas o comportamento do consumidor também adorou.
E sabe o que é legal, pessoal? Que a Xerox ela cai de faturamento, vocês percebem aí o valor de ação, desculpa, a partir de 2008, 2007, foi exatamente no ano da crise. A crise nos mostra que também há mudança no comportamento do consumidor. Essas grandes empresas não quebraram à toa, quebraram também por um fator muito relevante, que é a crise. Ah, quebrou porque não inovou. É verdade, mas se não tivesse a mudança econômica, o consumidor também não teria essa experiência nova de buscar coisas mais simples, né, com maior tempo de resposta. Foi o que aconteceu com a Xerox e com o PDF. Olha que legal essa outra visão também, quando a gente fala da Blockbuster comparado ao Netflix. A Blockbuster é uma grande rede de videolocadoras no mundo todo. É muito caro, inclusive, alugar um filminho na Blockbuster no passado, e ainda a gente era penalizado quando não rebobinava a fita. Não sei se vocês são da mesma idade do que eu, mas eu peguei sim essa época que as coisas não eram tão fáceis quando a gente pegava um filme para alocar. Às vezes não tinha um catálogo no final de semana, tinha que devolver no próximo dia, que era um filme de alta demanda, e pagava-se muito caro. Vocês devem lembrar isso, né? E olha que interessante, a Blockbuster, que é essa linha azul, veio caindo o valor das suas stocks, das suas ações, tendo em 2009 a sua grande ruptura e o grande crescimento desse novo player que é a Netflix, que é um canal, né, uma mídia streaming, onde você não precisa rebobinar a fita, não precisa alugar, não precisa sair à noite, não precisa devolver, a loja está fechada, isso é 24 horas na televisão, no conforto do sofá, da cama, na coberta, com o controle remoto na mão. Muito bacana, a Netflix inova, o comportamento do consumidor se altera e veja bem onde as duas empresas se encontram. Janeiro de 2009, frente à crise de setembro de 2008. Total correlação, pessoal. Não tem jeito. É impossível falarmos sobre Customer Experience sem vincular a economia. Quantos de nós, profissionais de Customer Experience, já fizemos essa reflexão? O que eu estou fazendo para que a minha empresa não esteja como a crise mundial esteve em 2008? Olha que interessante. A Blockbuster caiu bastante e se encontrou com o crescimento da Netflix bem em 2009, em janeiro, ou seja, no pé da crise. Vamos pegar mais um exemplo, e aqui eu vou passar rapidamente por ele, que é a questão da Kodak. Que a Kodak também, super bom exemplo, né? Vem caindo o valor das suas estoques. E vejam lá o ano de 2008, foi onde teve a grande ruptura. De 2008 para 2009 foi a maior queda de ações da Kodak. Ué, mas ela deixou de inovar. Sim, é verdade, mas bem na época da crise, que coincidência, né? Não, pessoal, comportamento do consumidor. A partir daí as pessoas deixaram de usar câmeras profissionais, digitais, e na grande maioria, claro, não na totalidade, tudo tem um nicho, começaram a utilizar smartphones. E a grande concorrente da Kodak foi a Apple. Quem imaginaria isso? A gente fala muito isso, especialmente em Stanford, onde eu estudei e falamos muito sobre inovação. Será que os executivos dessa empresa eram tão ingênuos de não entender que as coisas não estavam indo bem? Será que os executivos dessas grandes empresas que quebraram eram todos incompetentes? Não. A diferença deles, eles eram muito competentes, é que eles não conseguiram rapidamente se adequar ao mercado. Essa é a diferença. E essa grande reflexão que eu faço para todos que estão assistindo, e nessa palestra que eu já fiz muitas vezes e tenho muito orgulho de compartilhar sobre isso, faça uma reflexão se nós estamos trabalhando de forma rápida e se estamos olhando de fato para as transformações econômicas. Se nós não estivermos olhando como profissionais de Customer Experience, nós vamos morrer como empresa, como profissionais, como marca. Então fica aqui o meu recado quando a gente olha essas grandes comparações. Quando a gente olha as mídias sociais, então nem se compara. O MySpace, muitos de vocês nem conhecem o MySpace, foi uma plataforma, a primeira plataforma antes do Orkut, de redes sociais, de relacionamento pela internet. Olha só as ações do MySpace e aí vem esse gigantesco linha de azul chamada Facebook, que prosperou demais, agora é um outro momento, já está até caindo inclusive ali, né, a partir de 2014, por conta dessa questão de sigilo de dados, mas não vou me apegar a isso não, pelo contrário. Quero falar sobre o momento onde as duas curvas se encontraram, a curva de queda do MySpace e a curva de crescimento do Facebook no ano de 2008, pessoal. Então, será que foi uma coincidência todas as grandes empresas quebrarem em 2008, o ano da crise? Óbvio que não. O que aconteceu aqui, de fato, foi uma mudança do comportamento do consumidor. Acabou o dinheiro, aumentou a seletividade. Foi por isso que grandes empresas não conseguiram se adequar a esse modelo econômico. Então isso é uma coisa muito relevante. O que eu mais me chateia nesse país, me irrita nesse país que a gente mora, vive e trabalha, é essas iniciativas de Customer Experience sem pé e sem cabeça, porque eu preciso encantar, cuidar do cliente, trabalhar. Por quê, né? Por quê? Ele está mudando, está caindo nosso faturamento, está mudando o comportamento, eu vendia abacate, hoje eu estou vendendo mais limão, o que está acontecendo no consumidor? É por isso que nós existimos como profissionais, pessoal. Essa é uma reflexão super relevante do que a gente precisa trabalhar, tá? E quando a gente fala de tecnologia, olha que legal, vou trazer aqui esse exemplo para vocês.
Muitos já devem ter jogado Enduro, poucos talvez nem tenham conhecido isso. Esse jogo no Atari, olha só que emocionante era brincar disso. Muitos de vocês devem lembrar dessa telinha super simples, num ambiente muito sem gráficos de qualidade técnica, visual. Mas o Enduro era muito emocionante, especialmente quando estava em chuva ou tinha a neblina. Isso era um jogo de Fórmula 1, era a nossa realidade. E o consumidor era super feliz. Está passando agora esse bonequinho pulando no gelo também para construir a casinha de gelo. É muito legal também. Quem não jogou Atari, né? Quem não jogou, faça. Tem um emulador que vocês vão adorar. Vocês vão achar um absurdo de design, de técnica, de qualidade visual, mas de emoção não muda nada, pessoal. E quando nós olhamos a evolução, né, do Enduro para essa nova categoria que é da Fórmula 1, olha que bacana. Isso é um videogame, pessoal. Isso é um jogo. Nem parece. Não parece. Isso parece vida real. Com bons circuitos, com carros que são ajustados de forma com calibragem, com cambagem, alinhamento, pressão de pneu, tentando trazer na realidade a experiência de um piloto de Fórmula 1. Tanto que os novos pilotos, quando vão entrar, né, nesse tipo de esporte ou vão numa pista que nunca foram, usam muitas vezes o jogo do PlayStation como emulador, porque ali ele traz um ambiente extremamente fidedigno que no piloto profissional. Olha só, ter uma condição de dirigir uma Ferrari nas mesmas condições de temperatura e pressão que um piloto profissional. Isso é bem bacana. Isso é tecnologia. E ela só existe por conta da demanda do consumidor. Muito bem, então nós fechamos esse bloco falando sobre a questão da economia e agora eu quero falar sobre a questão da ciência. Então falamos lá dos modelos econômicos, começou a força do produtor, depois o advento do varejo e a crise, a recessão, que fez com que o consumidor ficasse mais exigente no seu processo de tomada de decisão. Agora a gente vai falar sobre ciência, porque há por trás do consumidor uma série de medidas, de comportamentos que também ditam a sua forma de consumir, de agir, de recomendar. E vocês percebem que é um passinho atrás ainda do NPS ou coisa desse tipo, né? Então, falar sobre ciência, eu gosto de começar falando de ciência, lembrando um grande professor que eu tive na Universidade de Harvard, que é o Joseph Pine. Joseph Pine é um grande consultor de marketing, uma pessoa bem famosa, que, na minha opinião, é uma das poucas pessoas no mundo que conseguem vincular muito essa questão da economia com a questão da ciência, especialmente quando a gente fala sobre o comportamento do consumidor. Então, eu tive um prazer de estudar com esse professor, já vi ele no Brasil algumas vezes e recomendo muito a leitura de todos os livros dele. E o que diz o Joseph Pine quando a gente olha a evolução do que ele comenta sobre a progressão da economia de valor? Então é legal a gente ver, olhando agora a ciência, um pouco sobre as commodities, né? Commodities é tudo que a gente extrai da terra, né? Então feijão, batata, milho, tudo que a gente produz e a gente acaba transformando, tanto de derivados, né? Animal ou até mesmo de mineral ou da flora, né? A parte da agricultura. Então tem lá as três imagenzinhas quando a gente vai colocar aqui no quadrinho branco. Tudo que a gente extrai. A commodity, ela deixa de ter valor ao longo da jornada da economia de valor, porque a gente deixa de se importar. Porque o único trigger, o único drive, quando a gente fala de commodity, é preço, preço, preço. Commodity é preço. Quando a gente vai no supermercado, a gente compara o preço do feijão, compara o preço do arroz. Tem pouca sinergia com qualidade ou coisa desse tipo. E é natural que isso é um processo que já tem valor. Eu vejo um grande filósofo da administração, ele já falou muito tempo atrás, dizendo que o grande problema do Brasil é a questão da agricultura, né? O Brasil apostou muito na agricultura, então você tem que exportar demais. Quanto que é uma tonelada de soja? Tem um valor muito pequeno, porque ela é fadada ao preço por ser commodity. Então, como que faz? E quando a gente compara um quilo de tecnologia, por exemplo, não tem uma comparação, né? Quanto custa um quilo de tecnologia com um quilo de tomate? Então, essa decisão errada que nós fizemos lá atrás, né? Quando a gente fala de commodities. Mas, enfim, isso faz parte da nossa economia. E ele mesmo diz, né? Ele fala, olha, a gente já teve a Revolução Industrial, né? E a gente passou para a Revolução Tecnológica, o Brasil ainda continua falando de commodity. Isso é muito atrasado, né? E também é limitado. Não tem como, tem uma hora que acaba o campo de plantio, né? E tem uma hora que dá uma geada e destrói tudo. Então é muito sensível quando a gente aposta numa economia de commodity, né? E é natural que quando a gente olha essa commodity, ela se transforma rapidamente em produção. A gente deixa de falar de gado, de animal, de flora e de minerais e fala da indústria, como esse quadrinho branco com essa fabricazinha. Então, nesse momento, é uma transformação.
né? O animal vira roupa, a agricultura vira, nesse caso aqui a seringueira, né? Vira um pneu, porque o pneu é feito da árvore da seringueira por causa do látex, e o minério vira combustível. Então a gente consegue já fazer um evaluation para isso, consegue já precificar de uma forma maior, mas olha que interessante quando a gente vê esse ciclo econômico, porque também a gente já viu que, mesmo no processo de fabricação, comoditizou. O processo de fabricação comoditizou. E aí cai de novo no preço. O preço é um inferno, pessoal. Isso tira a rentabilidade de marcas e o consumidor ele fica muito mais confortável. Vamos pegar alguns exemplos. Eu tenho 3 exemplos bons aqui quando a gente fala de fábricas e desses 3 tipos de produto. Então você vê, por exemplo, a C&A, né? Que transforma, né? Que vende roupa e agora diz que está com 60% de desconto. Então acabou a customização. Aqui só fala de preço. Você pega um outro exemplo, nada contra essas marcas, tá, pessoal? Pelo contrário, são exemplos acadêmicos, né? Eu uso todas elas, não tem problema. Quando a gente fala na Goodyear também de pneu, então a Goodyear, o quarto pneu é grátis. Não se fala de característica técnica, não se fala que é um pneu de alta durabilidade, qualidade, zero. Produz, saiu lá da seringueira, virou um pneu e já virou preço, comoditizou rapidamente. E no posto de gasolina também, o único trigger aí de diferenciação é a questão do preço, que tem lá vários modelos, né? A gasolina Podium, a Grid, e por aí vai, e é preço. E qual é o nosso principal mecanismo combate de preço? É a questão da customização. Então, quando a gente customiza, né, e a gente faz a customização, a gente já fala de serviços. Beleza, então vamos falar de serviços, que é algo super relevante, e a gente consegue já falar diretamente com esse carinha aí que é o consumidor. Então a gente deixa de falar de agricultura, deixa de falar de fábrica e fala de cliente. E o que acontece quando a gente já tem o serviço? Foi feito para customizar. E quando a gente olha, também comoditizou. Vamos pegar esse exemplo da Claro, onde a gente tem 3 exemplos de plano e celular nada maior do que serviço, prestação de serviço, onde o seu principal diferencial é preço. Esse é o problema da economia, pessoal. Hoje no mundo, a nossa empresa ela tem bons produtos, tem bons serviços e quando a gente vê, do nada só se fala em preço. E o preço acaba com a margem, o preço acaba com a rentabilidade. Esse é um exemplo aí, ó, R$ 79,90, R$ 99,90, R$ 119,90. Tem até um exemplo que a gente traz aqui do McDonald's. Olha que legal. O McDonald's, que é uma rede fast food, restaurante também tem essa característica de serviço, né? Onde você tem um produto que você pode escolher, você pode customizar, eu quero sem batata, eu quero com batata, eu quero com coca, com guaraná. E qual que é a principal propaganda deles? Olha aí. Deu vontade de Mac? Passa no Mac. Clássicos por R$ 8,90. Free refil de refri, descontos no app. Para você se dar bem todo dia. Aproveite. Preço. E olha, tem uma novidade até, né? Baixou. Agora os clássicos da semana não é mais R$ 8,90, R$ 7,90. Se continuar dessa forma, daqui 3 anos a gente volta com essa apresentação e já vai estar R$ 4,90. Porque é natural, né? Quando você coloca o preço como principal estratégia de marca, o que acontece é que há uma competitividade muito grande. E o preço só tem um drive, que é baixar o preço, não tem essa. Mas a gente vê que também há mudanças, né? Então a gente agora fala de uma economia mais de experiência. Então a gente passa do modelo científico de serviço e vai para a experiência, onde a gente customiza a experiência, claro. Então a experiência é one-to-one, é só para você. Então bacana, mas quando a gente volta à sensação de experiência, que é o que a gente tem que gerar para os nossos consumidores, né? É experiência. Então vale lembrar assim, se eu faço um serviço onde meu drive é preço, você não está falando de customer experience, está falando apenas de commodity. Se você só está fabricando e não está olhando atributos de exclusividade, também você está usando commodity, você não está fazendo customer experience. Mas tudo bem, vamos falar um pouquinho de experiência, que é um termo mais latente na nossa ciência. O que é experiência, pessoal? Experiência é sentida de dentro para fora. Isso aqui é um ponto super relevante que eu gosto de falar. É uma sensação de dentro para fora. Então, a experiência não é o que você vai, uau, quando você vê um produto legal, uma experiência bacana na Disney, aquela experiência, isso, algo dentro de você mexe contigo e isso traz de dentro para fora. Isso é científico, né? Então, as empresas precisam apostar na experiência de dentro para fora. Aqui tem um exemplo de o que é a experiência ainda. Esse aí sou eu, lá em frente ao Arco do Triunfo, em Paris, com meu filho no colo, onde eu terminei uma maratona. Né? Decidi fazer uma maratona, sofri demais, treinando 6 meses para essa maratona,
4 vezes por semana, fazendo os meus longões, né? A galera que corre sabe do que eu tô falando domingo, correndo 20 quilômetros, 30 quilômetros para me preparar, perdi bastante peso, comia coisas diferentes, tudo para concluir uma prova de 42 quilômetros. No meio do caminho foi difícil, muita gente desistindo, e eu cheguei esgotado, né? A hora que eu concluí a maratona, eu acho que foi a maior sensação que eu já tive na minha vida de dentro para fora, né? Quando a gente fala de um esporte. Eu me senti muito realizado, muito competente, muito feliz por um atingimento cumprido. Aquela experiência foi o êxtase da minha experiência de realização, que foi bacana, mas também foi muito difícil de fazer. E aí, quando eu saí dessa maratona, depois dessa foto aí, que foi meu último momento de felicidade, eu falei, olha, nunca mais na minha vida eu vou fazer uma maratona. Por mais que a experiência seja boa, aquela coisa mexeu comigo, mas foi muito difícil. Né? E aí, depois de 2 anos, tá eu de novo fazendo outra maratona no mesmo lugar. O que isso mostra, pessoal? Mostra que nós adoramos viver experiências positivas, por mais que elas tenham no final um pouquinho de dor, um pouquinho uma sensação ruim, mas no final das contas, o consumidor ele volta. Né? Se ele teve uma boa experiência, ele volta. Ah, eu voltei, sofri, pessoas faleceram na prova, eu vi gente passando muito mal, com desfibriladores no peito, sendo reanimados pela equipe médica. Faz parte, quem corre maratona sabe que é uma coisa bem complicada para se concluir, especialmente aqueles que não estão preparados. E o que me fez voltar esse ano agora de 2019 para Paris e concluir a maratona é viver de novo aquela experiência. Então, pessoal, uma reflexão que eu gostaria que vocês fizessem sempre no business de vocês, o negócio é, eu estou gerando experiência para o meu consumidor ou eu só estou vendendo preço? Porque quando a gente começar a falar de experiência, as coisas vão mudar. Isso é o que eu acredito demais e o que as grandes universidades do mundo também falam, né? Tá na hora de ter experiência. Olha que experiência bacana nessa foto, onde eu estive com a minha família também, nesse último outono lá na Europa. Quando a gente olha essa foto, não precisa explicar muito. A sensação que dá de estar no meio dessas tulipas é algo sem palavras, né? Não é um ambiente tão limpo, sujo o pé de barro. Mas sabe qual é a chance de eu voltar para esse lugar? Todas. Porque a experiência de viver algo tão lindo dessa que é de dentro para fora. Né? As plantas, de fato, é o grande ponto de referência, que são os nossos produtos, são os nossos serviços, a nossa forma de fazer CX. Mas o que o consumidor sente dentro para fora é espetacular. Né? Eu vou dar mais um exemplo para vocês, mostrando o que é experiência. Né? E a gente tem aqui um grande player de varejo do mundo, que é a Macy's, e eu vou fazer uma comparação desses dois vídeos de como a Macy's, em 2008, falava sobre Customer Experience. E aqui vocês vão perceber muita commodity, e depois eu vou passar o Natal de 2018. Veja só esse vídeo. Give the sense of the season. Macy's Gift of Fragrance. Receive this signature watch as your gift with any $62.50 purchase of Kenneth Cole for Men fragrance. Macy's Gift of Fragrance. That's the magic of Macy's. Super commodity, né? Como que você faz um comercial com a maior sazonalidade do ano pro varejo, que é Natal, e aí você fala de preço, compra um relógio com perfume e tal, produto, preço. Não tem experiência aqui, né? Só tem produto. E aí você comoditiza uma grande empresa de varejo como a Macy's. Agora, pessoal, 10 anos depois, e olha que esse Natal foi o Natal de 2008, vocês lembram da crise que eu falei lá no começo, né? Vamos comparar agora com o Natal de 2018, o que a Macy's fez? Isso aqui é fantástico, eu adoro esse vídeo que compara as duas propagandas depois de 10 anos da mesma empresa vendendo os mesmos produtos. Que legal, pessoal. A mesma Macy's, que é uma loja de varejo, como se fosse Renner e Riachuelo aqui no Brasil, para quem não conhece, e faz a sua principal campanha de Natal, né? E o que ela mais fala sobre isso? Fala sobre experiência, né? Mostra a mamãe dessa criança numa estação espacial
e mostra que ela gostaria de passar o Natal junto com a mãe e por questões óbvias não conseguiu, e a mãe dela jogando, né, simulando que estava jogando como se fosse como se fosse isopor, né? E como é no inverno, o Natal é no inverno, no continente, no hemisfério norte, lembrou-se muito uma questão de neve, né? Não se fala de produto aqui, só se fala de experiência. A gente vê esse vídeo e a gente se emociona de uma criança que está passando o Natal sem a mãe, que está numa estação espacial. Demais. Isso é experiência, pessoal. Isso é autenticidade de marca. E quando a gente fala da Disney, é a mesma coisa. Eu falo, não vou falar de Disney. Aí tem 2 slides que falam de Disney. É de propósito isso, né? Que mostra uma emoção, um amor muito grande das pessoas que vivem esse lugar. Quem não foi, deve ir. Quem trabalha com Customer Experience, é regra conhecer ao Disney Resorts ou até mesmo o seu backstage através de um curso de Customer Experience lá, mas isso serve de muita referência para nós, né? Apesar dessas imagens bonitinhas aqui, mas eu quero focar no fato de que interessa, né? É a questão da experiência. Outra coisa sensorial que a gente fala de experiência é a questão dos vinhos, né? Interessante a questão do vinho, eu sempre uso esse bom exemplo, porque antigamente, especialmente aqui no Brasil, nós tínhamos muito hábito de chamar os amigos para tomar uma cerveja em casa, né? Vamos tomar uma cerveja em casa e tal. Isso vem mudando, né? E o consumo do vinho vem crescendo cada vez mais nos países por um único motivo. Há muita experiência no consumo de um vinho. Olha só essa mulher tomando essa taça de vinho, onde você fecha os olhos, sente o aroma, o buquê que sai. Para quem gosta de vinho, conhece, sabe muito bem o que eu estou falando. E quem não gosta também adora tomar vinho, então sabe muito bem que a sensação é diferente. E olha que interessante quando a gente olha os dados de mercado, né? Segundo dados, o setor de vinhos fino cresce mesmo com a crise. Vinhos finos, pessoal, que custa às vezes R$1.000 uma garrafa, 300, 500 reais, 5 mil reais uma garrafa, cresce mesmo com a crise. Vendas dos vinhos sobem 18% em 2018. 2018, um ano de crise, um ano de impeachment, um ano de problemas, e mesmo assim a economia do vinho crescendo. Tem algum segredo para isso, pessoal? Não tem, isso se chama experiência. Somente experiência. Então vamos tangibilizar tudo que a gente está falando aqui. Quando a gente olha a empresa e o consumidor, para ficar claro e para que vocês posicionem a empresa de vocês onde elas se encontram, né? Quando a gente fala de commodity, a gente fala de produto, para a empresa é produto. Eu vendo esse produto, né? E para o consumidor só tem que ter um trigger, tem que estar disponível. Então eu produzo feijão e tem que ter no supermercado. Então isso é o mundo das commodities. Quando a gente fala de produção, são os controles. Então se você fala que você trabalha em uma empresa de Customer Experience e os principais drives de crescimento é o controle, está errado. Você não trabalha em empresa de Customer Experience, você trabalha em empresa de produção. E a principal variável de controle é custo, né? Então a gente produz um produto, é o custo, essa é a diferença, né? Então um carro de entrada que não tem teto solar é um custo, o que tem teto solar é outro. Então é isso, controle de produção e custo para o consumidor. Quando nós falamos de serviço, a gente fala de melhoria, então a gente está melhorando as coisas, a empresa precisa melhorar os seus serviços, e para o consumidor o que muda de fato é a qualidade. Então, se você tem produto na sua empresa que o objetivo da sua empresa é sempre trabalhar com melhoria, você vende serviços. E para o consumidor, a grande experiência é a qualidade. Agora, quando a gente fala de experiência, pessoal, a gente fala de criar, né? Criar a experiência. Então, nós como empresa precisamos criar essa experiência e para o consumidor é ter autenticidade. A autenticidade, pessoal, é algo de mais sublime, né? É ser único. Starbucks é Starbucks, né? A gente sabe disso. Agora, se isso ficou um pouquinho confuso de entender, vamos para a visão, para a imagem, que talvez ajude um pouquinho mais. Vender commodity, eu adoro esse chart também, porque fala bastante sobre um exemplo bem real. É vender grãos, né? Vender grãos, e quanto custa esse grão? Custa 1 centavo a xícara. Quando a gente exporta café para o exterior, a gente exporta um saco de café, uma saca toda, e aí uma xícara custaria 1 centavo, né? Tem muito baixo valor agregado, porque é agricultura. Então, como faz, né? E aí quando a gente fala de produção, aí a gente já vê que esse café exportado já não é mais um grão, já tem um processo produtivo, já virou um pilãozinho ali, embalado a vácuo, e aí a xícara já fica um pouquinho mais cara, já vai para uns 50 centavos, porque já tem um custo de produção normal, né? Quando a gente vai prover o serviço, vem a xícarazinha de café que nós tomamos no restaurante depois da nossa refeição, e a gente já potencializa e já tem um valor por xícara de R$ 6,50. Olha a diferença, né, pessoal? O que vale mais a pena aqui, né? Vender serviço ou vender commodity? Se você vender serviço, é R$ 6,50 a xícara. Se vender commodity, é 1 centavo. A gente fala aqui como na feira, né? Escolha. E quando a gente fala de experiência, eu pego o exemplo do Starbucks, que eu acabei de dar, que aí você vai, pega fila,
muitas vezes não é confortável de sentar, mas tem uma autenticidade. Aquilo vem com o teu nome e lá só vende lá esse tipo de café. E lá você paga R$ 10 a xícara, é um absurdo. O mesmo produto, pessoal, café. Ou nós nos posicionamos como commodity, ou como produção, ou serviço, ou experiência. O que tem a ver isso com o Customer Experience? Tudo. Porque de acordo com a empresa que nós trabalhamos, nós temos que saber vender bem o café, servir bem o café, produzir bem o café ou exportar bem o café. Esse é, é o nosso desafio como profissional, né? E o que a gente quer aqui é parar de vender grãos e vender experiências, né? Isso é o que a gente sempre busca no Customer Experience, fala-se muito em Harvard, né? Muito. Fala, para de vender grãos, está na hora de vender experiências. Porque toda empresa quer fazer o evaluation da sua marca, quer vender mais, quer aumentar a margem, quer fazer mais com menos. É normal isso, né? Então, como a gente consegue fazer tudo isso? Através da experiência. É melhor, o consumidor adora e o custo para ele nem é tão baixo, mas o benefício para a companhia é gigantesco. Então, isso é fantástico, fundamental quando a gente fala sobre isso. Estava comentando sobre isso na semana passada com o Bruno Gobato, que é um grande amigo, deve estar ouvindo aí também. A gente estava falando sobre a economia da experiência e estava falando exatamente sobre isso, né? Como que isso faz a diferença no mundo. Bom, rapidinho, então como que a gente para de vender grãos e vende experiências? Tem a experiência aqui do Super Bowl, para quem não conhece o Super Bowl, é como se fosse, entre aspas, né, a final do futebol americano, da NFL, da Liga Americana de Futebol lá nos Estados Unidos. É um evento extremamente relevante, tem um alto valor agregado, né, tá aí os principais comerciais do mundo todo quando a gente fala de experiências. E por que vocês acham que as empresas apostam cada vez mais nesse tipo de mercado? Né? Porque eles já estão cansados de fazer publicidade em outro lugar. Quando você coloca um comercial da tua marca no Super Bowl, o que tem de torcedores fanáticos e a quantidade de pessoas que está assistindo isso tem muito mais relevância. Entretenimento, pessoal. Entretenimento. A gente vê grandes marcas trazendo grandes eventos, Porto Seguro trazendo o Cirque du Soleil, Bradesco patrocinando as Olimpíadas. Entretenimento. Sabe por quê? Porque mexe com o coração. Não se fala mais de publicidade em jornal, em revista, é entretenimento. Patrocínio de atletas, porque isso mexe com o emocional. Né? Então, esse exemplo do Super Bowl, eu adoro dar esse exemplo. Quando a gente faz uma palestra ao vivo, que a gente tem uma interação maior, a gente passa o videozinho do Maroon 5, vocês vão lembrar também. E porque mostra que de fato o consumidor ele gosta, né, de ter esse tipo de visão. Eu estive lá no último Super Bowl, lá nos Estados Unidos, em Atlanta, né, para ver o New England Patriots. É o meu time do coração também, é sem piegas, né, mas quando a gente trabalha com isso, a gente também se identifica com alguma marca. Eu me identifiquei muito com essa marca, até porque morei em Boston, vivi lá quando estudei em Harvard, então ficou mais fácil de gostar de um time bom. E não porque só o time do marido da Gisele Bündchen, né? Que a gente brinca sempre com isso. Mas a experiência de vivenciar o entretenimento dessas marcas é bem legal. Eu geralmente uso aqui um vídeo que mostra as diferenças de consumidor, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, a gente até brinca, pede pro pessoal ficar de pé, vocês não precisam ficar de pé hoje aí, então cada um no seu trabalho, fazendo as suas apresentações, não precisam de ficar de pé, mas a gente fala um pouquinho sobre a diferença, né? Que lá teve esse ano o show do Maroon 5, esse aí é o Adam cantando e foi algo sublime, né? Porque o pessoal chega em êxtase e adora esse tipo de experiência. E muitas vezes a gente tem que entender quem que é o nosso consumidor, né? E a gente compara, a gente faz uma brincadeira ao vivo, que não se aplica aqui por esse webinar, porque a gente está bem distante de forma física, mas conectado aí de forma emocional, né? Mas a gente vê uma grande diferença quando a gente pega o exemplo do Adam, do Maroon 5 e do Naldo, que é um cantor brasileiro bem famoso, não é tão famoso mais hoje, mas já fez bastante sucesso, vocês vão lembrar do Naldo. Ele aí falando, o Naldo passeando, fazendo isso. E o que a gente sempre brinca nas apresentações é que a gente deixa de ouvir o nosso consumidor, porque todo mundo gosta muito mais do Maroon 5 do que do Naldo. Então, quando a gente vai falar com o nosso consumidor, quando vai trabalhar de frente com as estratégias do cliente, a gente sempre vai escolher Maroon 5 do que Naldo. E o que eu quero trazer a reflexão aqui é que o grande problema do profissional de Customer Experience hoje no Brasil e no mundo é nós não ouvimos o nosso consumidor. Sabe por que não? Nas palestras que eu faço, nas motivações que a gente faz, a gente vê que a preferência pelo Maroon 5 é muito maior do que pelo Naldo. Um tocou lá no Super Bowl e o outro toca nos lugares mais tradicionais que a gente conhece. Mas quando a gente deixa de falar do Naldo, existe sim uma população que adora esse cantor. Tem um exemplo desse vídeo aqui que eu gosto de passar, dá uma olhada. Galera, olha pra cá rapidinho. Eu não tô entendendo essa porra.
Olha quanta gente que gosta do Naldo, que é o Will Smith, nessa praia lá no Rio de Janeiro. Interessante, né? Olha só. Will Smith maluco do lado do Naldo, né? Anyway, pessoal, então o que eu quero dizer com isso, né? Porque quando a gente não gosta do Naldo, tem uma população que gosta. Então, o nosso grande erro, quando eu digo aqui, anotem, porque isso é muito importante. Nós, como profissionais de CX, olhamos muito os nossos gostos e deixamos de olhar o gosto do consumidor. Então, as nossas verdades não são absolutas. Coloque foco no seu consumidor final. Essa é a grande mensagem dessa regra aqui, tá? E a gente fala também sobre um segundo ponto, que se o cliente tem um dono na empresa, isso é uma coisa muito importante. Customer Experience requer um dono, né? Ah, mas muitas vezes todo mundo é dono, é um trabalho cross, interfuncional. Não, tem que ter uma pessoa na companhia que trabalha de forma consistente para olhar o consumidor, end-to-end, início a fim. Essa pessoa no passado ela era muito mais ligada ao time do marketing. A gente já vê hoje em grandes empresas do mundo que esse cara já responde para o presidente da empresa, não tem mais braço com marketing para que não tenha qualquer conflito de interesse. O dono da empresa puxa as iniciativas de cliente. E se pode parecer para você obscuro na tua empresa, se você tem vergonha de falar isso para o seu chefe, mostre dois grandes exemplos, né? O Alibaba, que está lá no dia a dia, então quem puxa as iniciativas do Alibaba é o próprio CEO e fundador do Alibaba, olha lá como ele fala, na economia do consumidor, e o próprio Jeff Bezos da Amazon, que é a grande, né, a revelação aí do varejo dos últimos 10 anos, também ele que busca, né, uma visão obsessiva e compulsiva pelo foco no consumidor e recebe todos os e-mails de clientes insatisfeitos, é o grande exemplo. Então, se você chegar na tua empresa e falar, olha chefe, você precisa cuidar do departamento de clientes, você fala, mas eu sou o presidente desses dois exemplos, do Alibaba e da Amazon. E tem muitos exemplos no Brasil também de coisas positivas nesse aspecto, mas aqui é mais para elucidar que é essa figura do Chief Customer Officer, que é o dono do consumidor dentro da empresa. Muito bem, então eu quero falar aqui agora sobre essa questão das mídias sociais, que a gente mostra bastante que isso é muito relevante. O profissional de Customer Experience, a ciência do Customer Experience tem que estar muito ligado ao que está acontecendo nas mídias sociais. A gente faz uma brincadeira aqui dizendo que mídias sociais é muito mais importante que a sua mãe, é termo forte, né, e técnico quando a gente olha na nossa ciência, mas a gente lembra desse exemplo. Meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. Desculpa a inscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar a sua atenção. Ninguém acha normal eu ter juntado mais de R$1 milhão assim, tão 9, começando com muito pouco. Ninguém acha, Betina, é verdade. E olha só o que a gente vê isso, né? Empíricos, coitado, sofreu demais com isso. Né? E aí o pessoal nas mídias sociais fazendo uma série de brincadeiras, né? Os comentários aí do Vitor, do Matheus. E mais do que isso, né? Se a gente não monitora as mídias sociais, pessoal, isso é algo fundamental, relevante para o nosso negócio. A gente precisa prestar atenção nisso, muita atenção, porque senão a nossa empresa pode quebrar do dia para a noite, como aconteceu com a Empíricos. Não quebrou, mas o awareness negativo que teve de marca é um absurdo. E não somente de marca, grana também, né? O Procon multou, né? Multará nesse período aqui 9 milhões por conta da Betina, que fez aquela propaganda que, como pode já ter ficado tão rica, tão rápida e a gente sofrendo tanto para conquistar um pouquinho mais, né? O consumidor não é bobo, então coloque foco nas suas mídias sociais, isso é muito relevante. E por fim, pessoal, gostaria de falar que, apesar de tudo isso que a gente falou, da economia, da ciência, dos modelos de negócio, das evoluções do consumidor, serviço e tal, nada mais importante que entender a cultura da tua empresa. E para entender a cultura da tua empresa, eu dou 3 exemplos, né? Há empresas que fazem Customer Experience como o Walmart, que trabalham com eficiência operacional, né? No Walmart, apesar de ser uma rede de varejo, o mais importante é ter o legumes, a fruta, a verdura, a carne fresca, por isso que eles apostam em grandes trucks, grandes iniciativas bacanas para transportar alimentos de lá para cá. Então é possível fazer CX trabalhando com logística, por que não? E aí a gente vê o resultado, o Walmart lidera a lista das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Foco total na eficiência operacional, CX na eficiência, lá a gente coloca no rodapé. E também nós temos a Apple, que é um outro modelo de empresa. São 3, né? Vocês verem que já tem 2 aí, que a gente precisa se adequar onde está a nossa empresa. Se a nossa empresa ela tem eficiência operacional, a gente tem que trabalhar CX nessa ponta. Se a nossa empresa o foco é no produto, como a Apple, né, e o lançamento do iPhone foi uma grande revolução, a gente tem que trabalhar também nos processos. A gente passa o vídeo aqui do Steve Jobs quando ele fez o lançamento do iPhone, que mudou a vida de todos nós, e junta tudo no único device. Esse dia mudou a história da telecomunicação mundial, né?
Mas quando a gente vê na prática, dá para fazer CX no produto também, né? Colocar a experiência do consumidor juntando o iPod, o iPad, internet comunicator, tudo no único device. E a Apple atinge uma marca de 1 bilhão de iPhones vendidos, é sucesso absoluto. E nós temos outro tipo de empresa, que é a questão da Amazon, que de fato é uma empresa centrada no consumidor. Não importa o que vende, não importa o problema, o foco dela é encantar, cuidar do cliente. Esse é o grande drive da Amazon, né? E a Apple gosta do cliente, o Walmart também gosta do cliente, mas são focos diferenciados. E quando a gente olha na Amazon, eles têm uma característica diferente, né? Então eles têm uma facilidade para o consumidor muito boa, né? Troca fácil, resolve tudo em first call resolution, ou seja, no primeiro contato no telefone, e empodera muitas vezes os funcionários, né? O operador de saque da Amazon, pessoal, tem muitas vezes mais autonomia do que até diretores da empresa, porque eles estão lá para resolver. E aqui, CX é nos processos. Precisamos trabalhar com processos para que a gente possa garantir um CX. Então esqueçam uma análise disruptiva de CX. Ou eu posso falar de processo, posso falar de produto, ou posso falar de eficiência operacional, né? E a Amazon aí fala, né, como a Amazon se transformou na empresa mais valiosa do mundo, trabalhando com o cliente no consumer centric, né? Enfim, pessoal, que bacana. Customer Experience, para a gente finalizar. Customer, a gente fala de economia, olhar o consumidor frente a uma necessidade econômica, e Experience a gente olha muito ciência. Customer, a gente olha de dados, data, comportamento do consumidor, o que vem acontecendo, o que ele gosta, o que ele não gosta, e Experience é o de dentro para fora. Pessoas, aquele lindo jardim lá na Holanda, ou a sensação de finalizar uma maratona, ou a sensação de um cliente comprar um produto Apple e abrir pela primeira vez. O foco está nas pessoas, né? Esse é um ponto super relevante para a gente separar. Se tudo o que eu falei, vocês esquecerem, não esqueçam disso. Para falar de consumidor, a gente tem que olhar dados, números, e para olhar de experiência, a gente tem que trabalhar com as pessoas. Customer Experience, a gente não mais fala de marketing, porque marketing tem outros atributos, produto, preço, praça, promoção. Customer Experience, a gente fala de mente, de instintos humanos, é um mix. E é uma ciência diferente. Customer Experience, pessoal, é uma profissão. Então não vamos enfiar o CX dentro de departamentos da empresa, não. Isso é uma área autônoma, individual e com muita responsabilidade. O que a gente mais espera nesse mundo, o que a gente mais defende nas universidades dos Estados Unidos, o que a gente mais prega aqui no Brasil, é que essa profissão merece mais respeito e menos informalidade. Beleza, pessoal? Então, eu encerro por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Nós temos algumas perguntinhas aqui e eu vou ter o prazer de responder para vocês. Fiquem à vontade no chat, mas nós temos algumas já. Eu vou ler aqui as perguntas e vou responder para todos vocês, tá vendo? Então a primeira pergunta vem do Celso, OHP, que diz assim: Thiago, o Golden Circle seria uma das ferramentas para aplicar entre a experiência do consumidor e vincular ela na sua empresa? Sem dúvida alguma, isso é uma ferramenta extremamente importante. Ela é nova, né? As pessoas buscam bastante falar de Golden Circle. O que eu mais vejo é que muitas dessas iniciativas são individualizadas dentro da empresa, né? Então façam Golden Circle dentro da sua empresa com os seus parceiros de forma interfuncional. Coloca uma pessoa do jurídico, uma pessoa do RH, uma pessoa do marketing, uma pessoa de cada área, para que a gente possa vincular a experiência do consumidor. E aí sim, com uma metodologia dessa, a gente pode, de forma estruturada, olhar o consumidor. Nunca pode ser uma atitude, uma iniciativa individualizada, Celso. Tem que ser de forma integrada. E essa é mais uma ferramenta que se pode usar. Como a gente não tem muito tempo, quem tem curiosidade para conhecer o Golden Circle, isso é muito famoso lá no Vale do Silício. Muitas empresas dos Estados Unidos já vêm utilizando, só dá um Google aí que é facinho de achar, tá bom? Muito bem, mensagem do Thiago Meirelles. Como você projeta os impactos nos investimentos em CX feitos pelas empresas caso a crise financeira global se especula se de fato venha acontecer? Olha, Thiago, essa é uma pergunta super importante, relevantíssima, né? Porque no momento de crise é natural que o budget da empresa diminua, é normal isso, é super comum, mas o que a gente espera é que as iniciativas de encomendar as coisas para o consumidor sejam as últimas a serem tomadas, né? E no final das contas, amigo, xará, né, Thiago, o que a gente precisa como profissional de CX é mostrar para a empresa a importância. O problema não é a diminuição do budget. O problema é a falta de capacidade que nós profissionais temos de mostrar a importância dessa iniciativa. Se a gente justifica em fato e dado que o consumidor precisa ser atendido através de tal investimento por conta que vai melhorar a rentabilidade, vai aumentar a margem, vai diminuir a despesa, as coisas ficam mais fáceis.
Ainda há um empirismo muito grande de CX no Brasil. Nos Estados Unidos, menos. Na Europa, muito menos. Então, a dica que eu dou aqui, amigo, é justifique com KPIs, com métricas e coloque o resultado. A gente fala muito de abandono de chat, né? Olha, se cortar as pessoas do saque, o nosso abandono vai sair de 3% para 9%. Acabou, é indiscutível. A empresa quer abandonar 9%? Se ela quiser, tá tudo certo, né? No final, é uma empresa mercantil. Mas o mais importante é justificar através de KPIs. Só assim você vai conquistar o sim e vai evitar alguns nãos, tá, Thiago? Essa é uma coisa legal para se falar, é uma pergunta super importante. Bom, outra pergunta, na sua do Thiago ainda, né? Na sua opinião, qual é o melhor comportamento a ser adotado pelas empresas frente à possibilidade de uma crise no que tange... acho que já falou sobre essa, né? Também ela é uma pergunta similar, né? O comportamento adotado pela empresa, Thiago, sempre é moderação, né? E olho no comportamento do consumidor. A tecnologia reduz esforços, reduz o workforce, né? Então é sempre um bom caminho para se seguir. E no final das contas, é o nosso papel como advogado do cliente, o Chief Customer Officer, mostrar para a empresa os benefícios de se investir nessa qualidade técnica, ou investimento financeiro, ou em processos, redução de perdas, porque não é fácil. E não tenha dúvida, amigo, se não tiver tangibilizado, a primeira área a ser cortada é o Customer Experience, porque não dá para governar sem dados. Que não se mede, não se gerencia. Se você tiver bons instrumentos de medição do seu CX, você não vai ter esse problema, eu te garanto, porque vive isso na prática há muitos anos aí no Brasil, né? Bom, como você projeta o comportamento do consumidor brasileiro para o momento atual, traçando uma linha de tempo chegando até a próxima década? O consumidor brasileiro ainda está um step back frente ao consumidor americano e o consumidor europeu. A mobilidade vem evoluindo muito no Brasil, então o que nós vemos muito na ciência de CX é um comportamento muito mais mobile, one click, onde você tem uma redução de esforço muito grande. Não é à toa que o Rappi cresce tão fácil, o Uber cresce tão fácil, grandes marcas que proporcionam uma facilidade de você não precisar sair de casa para comprar. O Brasil é um país perigoso, com trânsito caótico, e as pessoas estão evitando sair e buscando as coisas em casa. Então, Thiago, finalizando a sua última pergunta, e de forma muito rápida também, depois você se conecta nas mídias sociais comigo, a gente pode bater o papo e o tempo que você precisar, sem problema algum. O que aqui mais chama atenção é a questão da mobilidade. Nos Estados Unidos já é muito mais tácito. Aqui está aumentando bastante. Com o advento do celular, do smartphone na classe C e D, as pessoas estão buscando uma comodidade maior em relação aos apps que resolvem a vida. Diminuir o esforço do consumidor, acelerar a jornada e fazer com isso um one-click solution, coisas desse tipo, é a grande vantagem hoje de qualquer empresa do Brasil, de qualquer segmento, seja ela entrega de alimento, farmácia, hospital, já tem empresas de laboratório fazendo exame dentro de casa. O próprio Apple Watch é possível fazer um eletrocardiograma no meu próprio braço sem precisar ir no hospital fazer tal situação. Isso é comodidade, facilidade. Essa é uma grande iniciativa que a gente vê das grandes empresas do Brasil, né? E a última mensagem do Roberto Góes. Abraço, Roberto. Saudade de você. Espero que esteja tudo bem e nos vimos no fórum, no World Customer Economic Science Forum que fizemos aqui em abril em São Paulo. Tiago, na sua opinião, a pergunta do Roberto, qual a melhor ferramenta para a gestão de Customer Experience atualmente? Amigo, existem várias, mas se tem uma que vincule o loyalty, que vincule a experiência do consumidor e uma visão mais emocional ainda é o Net Promoter Score. Essa não é a única, é a mais importante. O NPS ela é capaz de trazer o feedback do consumidor não somente com a mente, mas o coração. Quando você pergunta para uma pessoa se ela recomenda alguma coisa para alguém, ela não pensa com a cabeça, é com o coração. Eu recomendo, eu vou fazer isso para o meu amigo, eu vou indicar para o meu amigo, é uma sensação muito maior. Pesquisa de satisfação ajuda você a resolver os seus key points, todos os seus touch points, todas as suas jornadas. Isso é muito importante, avaliar cada uma delas. Mas o NPS ainda é um termômetro fantástico, não é porque eu sou ex-Bain Company, sou formado por eles, tenho uma tendência maior, mas pelo contrário, isso foi o que eu mais ouvi na Universidade de Harvard e Stanford também. O NPS tem uma capacidade ímpar de fazer você crescer com lucro. Isso é o mais importante. E pode acreditar, Roberto, muitas das empresas do Brasil, não agora, mas nos próximos anos, terão no seu balanço, no Balance Scorecard, ou nas suas publicações de empresa aberta, no mercado financeiro, os índices de NPS. Porque nos Estados Unidos já é muito feito isso. A gente vê essa iniciativa muito grande no Brasil também, de empresas que divulgam os seus dados e colocam o NPS como KPI de gestão. O NPS estará contabilizado nos relatórios contábeis da empresa no futuro, não tenho dúvida alguma disso. Nos Estados Unidos já sim, com grandes marcas, como
American Airlines, como Southwest Airlines, as empresas low cost e também grandes marcas na Europa e outros países do EMEA lá no Mediterrâneo, tá bom? Gente, prazerzaço estar com vocês, um abraço, bom rever os amigos, espero que vocês tenham curtido e qualquer dúvida, qualquer informação adicional, me busquem no LinkedIn, vai ser um prazer bater um papo com vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu? Tchau, tchau.